Phonetic Guide. Ei, what's up? Eu sou o Taylor e esta é a nossa aula de Phonetic Guide. Essa aula é sensacional. Essa aula vai mudar a nossa concepção de ouvir palavras em inglês. Nós vamos tratar aqui sem regras, sem aplicações de muita coisa, vamos direto à novidade. Aqui nós vamos aprender o som das vogais quando elas são longas e quando elas são curtas, sem muita coisa para a gente ficar tentando mastigar. Apenas o seguinte: palavras com duas vogais juntas, a última será cortada, não terá o som dito. Aí a gente fala, como assim os sons são ditos? Tem ali, ó, as vogais, vowels, tá? A, E, I, O, U, sometimes Y. Isso é uma musiquinha que os americanos têm que ensinam as criancinhas a falar o I, E, I, O, U. Então é I, A, E, O, U, sometimes Y. Porque o Y tem um som de vogal. Então ele acaba sendo utilizado como vogal. Então, além do I, E, I, O, U, há o Y, tá? Então, nós temos aí as vogais, tá? E temos o som de long vowel, o som da vogal longa, tá? E o som da vogal curta. Aí a gente tem, como a gente vai saber, ficar sabendo se é longa ou curta? Essa é a aplicação da regra. Essa é a mágica. Há duas vogais na palavra, a última é eliminada. Nós cortamos o som dela. Nós temos ali made é o passado de make, tá? Então made tem duas vogais, A e E. O que a gente faz ali? A gente fala may. Olha o som do E lá, may, a vogal sendo dita com som longo, E, may. Olha o bite, é bite. Olha lá e vê na o I, com som de I. Então o I está ali, I, bite. Hope. Olha o som do O, hope. Esperança. Pegar. Ainda não? Mais uma vez então. Quando o som da vogal é longo e ela, naturalmente, tem duas vogais na palavra, a última vogal é eliminada. A primeira vogal é dita como a gente viu ali, A, I, O, U, sometimes Y. Então, esses sons aí, made, bite, hope, tem duas vogais. Outras palavras que a gente tem, para a gente depois iluminar a mente, abrir a mente, love, L-O-V-E, love. Na hora de falar, love. O som, você está ouvindo um som de E, porque você está ouvindo o som do V. Então, love. Um som de U puro, porque o O, ele tem o som de O. E ele tem o som de O, o próprio som de O. Ele tem os dois sons. A gente está vendo ali o som de vogal longa. Então, nós temos made, bite, hope. Parece que, como a gente saca português, parece que a gente está ouvindo os sons, mas a gente está ouvindo o som de T, P sendo falado. Então, não dá para a gente tanta diferença assim, né? Mas costuma-se ver que esse guia é importantíssimo. Som de duas palavras, de duas vogais numa palavra, a última sai e a primeira não pode ser lida
de forma nenhuma como o som não alongado. E o som alongado dela está ali. A, I, O, U, Y. Então, nós estamos fazendo dessa forma. No caso de uma vogal só dentro das linhas, com o som curto. Quando for o som curto, é a letra comum sendo dita, não é mais alongado. Então, nós temos can, an, ó. Tá aí o a, can, clove, clove, o, hug, hug. Então, nós temos can, que é o auxiliar posso e consigo, né, que é o posso de permissão e o consigo de habilidade. Clove, roupa, e hug, abraço. Aí a gente fala, ó, o E é como se ele fosse um acento a vogal que é longa. É porque, como ele está sempre no final da palavra, a gente pode ver lá made, bite, hope, está sempre no final da palavra, ele vai acentuar a palavra. Como o americano não usa acento como a gente, então a acentuação deles é assim. Ah, como é que ele sabe que é longa a palavra? Na hora de vê-la escrita, eu vou ler, como é que eu vou ler? Simplesmente, tem duas vogais, som longo. Esse é o guia. Agora é pegar, né? Bem, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler algumas palavras que têm tanto uma vogal quanto duas vogais. Então, a gente lendo essas palavras, a gente saca qual que está lendo alongado e qual não. Um exemplo rápido está ali logo no começo. A palavra CUT, CUTE, está ali. Cut, cut e cute. Ok? Cortar e cute, que é usado para a gente referir a algo que é bonitinho. Oh, he's cute. Ele é bonitinho. Oh, she's cute. Ela é uma gracinha, ela é bonitinha. Então, é cute e o outro é cut. I cut my finger. Cortei meu dedo. She's cute. Ela é bonitinha. Deu para sacar a ideia? A facilidade que vai dar a gente de agora em diante a poder usar essa ideia de duas vogais, som longo na primeira, a segunda morre. Uma vogal, o som normal da palavra ae, tá ali, e, o, u, tá? U. É o mesmo som para a gente poder falar o, octopus, octopus, no octopus. Mas quando a gente fala T-O-E de dedo, tá? Dedo do pé, toy, a gente fala toe, 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 the toe, o dedão, the toe. Então ele não é to-e, é toe. E o e foi embora, toe. É como se a gente estivesse falando assim, ó, to, toe, toe, toe. É rápido que a gente nem sente porque a gente conhece português, então a gente saca que há um E sendo dito. Na verdade, não há. Há o som da última palavra. Então é interessante isso. Eu vou passar mais algumas palavras, né, com o tempo, para a gente poder pegar mais. Como assim, a palavra uni, para universe. Ele é o som de Y, esse U. Ele não tem o som de U, universo, U. A gente tem que falar universe, uniforme, uni, não uniforme. Ok? Então, esse é porque há o som do alongamento sendo usado. Então, se a palavra é longa, a gente não vai falar o som dela normal. Acar. Por que está só acar? Não eicar. Aí só eicar. Eu vi um carro in the street.
um carro na rua. Não, aí ele não é alongado, ele é curto, é a car. E no caso dos sons alongados, agora a gente tem ali o não alongado e o alongado. E geralmente fazendo a mesma brincadeira, com palavras que a gente já conhece, né? Verbos que a gente já conhece, palavras que conhece. Nós temos ali ó, on, nós temos pet, que é de pet shop, hat, que é de chapéu, fat, que é de gordo. Então, a gente tem agora, com esse e nessa palavra, uma palavra totalmente diferente, como o verbo cortar, cut, e kilt. Tá? Kilt, cortar, kilt, gracinha. Cut, cortar, kilt, gracinha. Então, agora a gente vai fazer a leitura só do inglês, para vocês poderem ouvir o som e fazer save and play. Importantíssimo. E aí vocês vão começar a abrir mais a mente ainda, porque vocês vão ouvir o primeiro som e falar, por que ele não é kilt? Por que é cut? Porque não tem duas vogais. O outro tem duas vogais. Então, a primeira é longa. Vamos a elas, então. Cut, kilt. Kit, quite. Mac, mace. Hug, huge. Clove, glove. Breath, brief. On, pet, pitch, mat, mate, hat, hate, fat, fate, gap, gape, dam, dame, far, failure. Save and play. Hip, hype, mut, mute, tin, time, win, wine, sam, same, fam, fame, plan, plane, to, toy, pop, pope, slat, slate, hope, hope, kit, kite, spit, spite, read, ride, cube, cube, dumb, done, car, care, whip, wipe, mad, made, cod, code, at, ate, mop, mope, hob, hobe, meet, might. Save and play. Conseguem perceber que há uma mudança total na hora do som. A palavra é quase igual. Aquela ali, hip, hype, tin, time, car, care, hob, hobe. Então, repare que modifica totalmente o som quando é alongado e quando é curto. Aí, com isso aí, não importa se é alongado ou é curto. Importa a gente aprender isso aqui. Duas vogais, som alongado. Uma vogal, som curto. Então, vê. É o A. At. Aí, quando tem o passado do it, que é o verbo comer, que fica ali ate. Até o EAT do verbo comer no presente, eles têm o som de I. It. Do you eat vegetable? Então não é eat, do you eat, é it. E o passado dele, ATE, é ate. Ate. Então é isso. Agora aqui a gente vai ter umas exceções. Essas exceções a gente tem ali para amor, vir, chegar, luva, acima, alguns, ter e bicicleta. Essas exceções sempre existem.
como diz, né? Todas as regras há exceções. Então, essas são as exceções que nós precisamos ver de palavras que contêm ali duas sílabas e não estão sendo ditas alongadas, tá? Love, love. Mesmo eliminando o som do E, o som do O ali, cabe um som de U. Love, love, love. Come, come, come. É um som quase de um A fechado. Come, come. Então vamos fazer só esse som de exceção para que vocês também façam save and play nele, ok? Love, come, glove, above, some, have, bike. Love, come, glove, above, some, have, bike. Então essas são as exceções. Agora, continuando, vamos ver mais algumas palavras. Fake, ó, fei, não fac. Fake. Uma coisa muito falada nas eleições são fake news. Fake news. Fake news. Então, fake words. Então, palavras falsas. Tá? Phone, telefone. Phone, telefone. Por que fone é uma palavra falsa? Porque ela não existia, ela não é um cortado de telefone. Virou apenas fone e virou verbo. Fome, me liga, ao fone, eu vou ligar para você. Virou até verbo, substituindo o call. Então, é uma fake word. Então, para a gente não... Isso aí é uma coisa boba, né? Só para a gente poder ver a palavra fake sendo usada alongada e o E de depois dali morrendo. Fake, tá? Então vamos lá. Cut, não cute. Cut the conversation. The conversation. Não corta a conversa. Então vamos lá. Tem 6 frasezinhas para a gente ver aí um uso. Ó. She's so cute. She's so cute. Ela é uma fofa. Ela é uma fofa. She's so cute. Everybody loves to be hugged. Everybody loves to be hugged. Todo mundo gosta de ser abraçado. Hug. Não hug ou hug. É hug. Hug. A huge building. A huge building. Tá? Um edifício enorme. Baseball players were meet so fast. Meet. Luvas, tá? Aquelas luvas. Ou pode ser luva de frio, ou pode ser luvas esportivas. Ainda mais para jogar beisebol, que precisa calçar aquelas luvas. Então, baseball players wear meet so fast. Os jogadores de beisebol calçam a luva muito rápido. Ride a bike. Ride a bike. Andar de bicicleta. Tá? We have hope in people. We have hope in people. Nós temos esperança nas pessoas. Então, o mais importante dessa aula é que vocês façam save and play, para que de uma forma contundente os sons sejam encaixados nos ouvidos. E a visão vai facilitar bastante. Quando você vê a palavra, você vai falar, opa, aquela palavrinha tem uma sílaba, tem uma vogal. Aquela palavrinha tem uma vogal. Então, o som dela é de vogal normal. Aquela palavrinha tem 2 vogais. O som da primeira vogal é alongado. A última, não pronunciado. Então, essa é a ideia dessa aula de fonética. E eu, fatalmente, passarei mais coisas sobre isso, porque é importantíssimo, é um mundo que se abre. Após isso, a gente fica maravilhado, como a gente vê cut, que é o verbo cortar,
cute, e depois a gente vê cute. Por que não é o mesmo cute, fica cute? Fica cute. A gente vê kit, que é o desistir, kit, tá? E vê com E virar quite. Kit de desistir vira quite de silêncio. Isso é muito legal. E isso é muito bom para a gente. Melhora até a nossa qualidade de fala. Melhora até a nossa maneira de falar. Porque a gente começa a falar de forma mais correta e a única forma correta que se tem de falar. Não dá para falar cute de outra maneira. Não dá para falar cure de outra forma. C-U-R-E, o verbo curar. Cure, cute, gracinha, fofo, fofa, ok? Então, a gente não tem outra maneira. A gente viu e a gente vai ter que adaptar os ouvidos ao certo. Então, essa foi nossa aula de Phonetic Guide, and I hope to see you in the next class. See you.